Hoje eu vou falar sobre o livro No Bad Kids, Toddler Discipline Without Shame, de Janet Lansbury. Infelizmente, eu não encontrei esse livro traduzido para o português. Esse livro é uma coleção dos artigos mais populares de Janet Lansbury, sobre comportamentos comuns de crianças pequenas e sobre como aplicar práticas parentais respeitosas que irão beneficiar pais e filhos. Quer saber mais? Então, vem comigo! Oi, se você é novo no canal, bem-vindo! Eu sou Lisiane Taufer, mãe e educadora, e estou aqui para ajudar você a ter uma vida mais significativa junto com seu filho. Tenho trazido para você o resumo de alguns livros sobre parentalidade. Livros como O Cérebro da Criança e Como Falar para o Meu Filho Ouvir e Ouvir para o Meu Filho Falar, com o objetivo de ajudar e trazer mais clareza à nossa jornada parental. Porém, como eu falei nesse vídeo aqui, e se você ainda não assistiu, não perde, é muito importante. Meu conselho para você é assistir todos os vídeos e aprender com todas as filosofias, todas as dicas que ensino, todas as ferramentas que trago aqui no canal e pegar o que funciona para você e para sua família. Lembre-se que cada família, cada criança é única e não existe uma receita de bolo que funcione para todas as famílias, nem para todas as crianças. Porém, quando temos todas as opções, todas as ferramentas, fica mais fácil achar aquela que funcione para o nosso filho. Agora, voltando ao livro. A autora Janet Lansbury é especialista em parentalidade e segue a filosofia RIE, Resource for Infant Educators, recursos para educadores e cuidadores da infância. RIE é baseado nos ensinamentos de Magda Gerber e inspirado em seu trabalho com a pediatra Amy Pickler. E se você quiser saber mais sobre essa filosofia e quiser saber o que eu amo e o que eu não gosto, o que eu não sigo do RIE, assista esse vídeo aqui. A filosofia RIE, em essência, defende que assim que nascem, as crianças são pessoas inteiras, que são capazes não apenas adoráveis, passíveis blobs. Eles florescem, mudam, se desenvolvem e amadurecem, mas a pessoa inteira já está lá. Eles já têm suas próprias ideias, talentos e paixões. Ao invés de vermos o nosso trabalho como pais como de dar tudo aos nossos filhos, mostrar tudo, ensinar tudo a eles, a filosofia RIE defende que o nosso trabalho deve ser o de construir um relacionamento, conhecendo e guiando os nossos filhos. Uma parentalidade positiva e respeitosa. Primeiro, vamos falar o que faz a primeira infância, de 0 a 4 anos, ser uma fase tão intensa. Em seguida, discutiremos a importância de estabelecer limites, desde pequenininhos. E vamos terminar falando das orientações específicas que a autora dá, que podemos seguir para criar e incentivar um relacionamento forte e positivo com os nossos filhos. Vamos começar com Entendendo a Primeira Infância. Se você já nos acompanha aqui, você vai lembrar que no vídeo do resumo do livro Cérebro da Criança, falei que as crianças pequenas estão operando a partir de um córtex pré-frontal imaturo, o que significa que elas ainda não têm a capacidade de pensar racionalmente, nem claramente. Além disso, elas também estão lidando com emoções intensas de um cérebro primitivo em desenvolvimento, de onde vêm as emoções. Então, as crianças pequenas são facilmente dominadas por impulsos e emoções que são maiores e mais fortes do que elas. E a autora acredita profundamente que não existem crianças más, apenas crianças sensíveis e confusas, lutando com emoções e impulsos, e tentando comunicar os seus sentimentos e suas necessidades da única maneira que sabem. Portanto, é crucial ajustarmos as nossas expectativas e entender que o trabalho da criança pequena é testar os limites. Isso faz parte do desenvolvimento infantil. Os 2 anos de idade é frequentemente descrito como os terríveis 2 anos. Terríveis 2 anos. Mas crianças de 2 anos não são terríveis. Elas são apenas divididas. Por mais que pareçam querer estar no comando, a realidade desse poder é assustadora e pode danificar muito a sensação de segurança deles. Eles sentem um desejo natural de se afirmar como indivíduos e estão buscando resposta para perguntas importantes como: estou seguro? Estou sendo cuidado? Tá tudo bem querer o que eu quero? Sentir o que eu sinto? Tenho líderes confiantes? Uma criança se comportando mal não é vergonhoso e não é um comportamento que precisa ser punido. Pode ser um pedido de atenção ou uma maneira de seu filho dizer que está com fome ou cansado. Pode ser um chamado para a ação,
para limites mais firmes e consistentes. Eles têm um impulso muito forte de sair dos limites, ao mesmo tempo em que precisam desesperadamente saber que estão sendo guiados com segurança. Então, quando as crianças se comportam mal, a autora sugere que podemos imaginá-las como se elas estivessem segurando uma bandeira vermelha e dizendo: "Me pare, me ajude a me controlar". Às vezes é uma expressão do seu desconforto imediato, como cansaço ou fome, mas outras vezes é apenas um acúmulo de sentimentos internalizados que precisa ser colocado para fora. Você provavelmente já passou por isso com seu filho ou com sua filha. Eu já passei muitas vezes. Mas muitas vezes, com crianças pequenas, não importa o que você faça, eles conseguem nos levar aos nossos limites de forma deliberada e irracional. Porém, se nos mantivermos firmes, com limites claros, eles serão capazes de liberar todas essas emoções que estão sentindo, que está presa no corpo deles. Então, a melhor coisa que podemos fazer é parar de tentar acalmá-los, ou parar de tentar consertar ou mudar o sentimento. E ao invés disso, devemos deixar os nossos filhos expressar essas emoções, porque as emoções precisam sair. É o que nos leva à próxima parte, a importância dos limites. Uma das principais mensagens do livro é que muitas questões comportamentais têm origem em como lidamos com a disciplina. E quero fazer um parênteses aqui, para dizer que disciplina não quer dizer bater ou castigar a criança, e sim estabelecer limites saudáveis com empatia. As crianças precisam absolutamente de limites, e a autora chega a dizer que a falta de disciplina não é gentileza, é negligência. Os problemas mais comuns quando se trata de disciplina é que não estamos estabelecendo limites cedo o suficiente ou não somos consistentes. E as crianças precisam saber, sem terem dúvida, que os pais estão no comando. E quando não deixamos isso claro, estabelecendo limites razoáveis e consistentes, nossos filhos não têm escolha a não ser se sentirem fora do controle. Isso cria um ciclo vicioso em que esse sentimento de descontrole cria mais comportamentos fora do controle, e o que faz nós, pais, passarmos a nos sentir fora do controle também. As crianças precisam de muitas oportunidades para ser autônomas e ter suas escolhas respeitadas, mas ao mesmo tempo elas também precisam saber que não estão no comando, e nós demonstramos isso a eles por meio de nossa liderança confiante, decisiva e gentil. Existe esse equívoco de que a parentalidade positiva, gentil e sem punições significa evitar o confronto com os nossos filhos e esquecer das nossas próprias necessidades. Mas a parentalidade é o desenvolvimento de um relacionamento extremamente vital entre duas pessoas e será o modelo de todo o relacionamento futuro de uma criança. E porque qualquer relacionamento precisa de dois, é muito importante entender que a nossa própria necessidade e sentimentos são importantes, tanto quanto os dos nossos filhos. Precisamos aproveitar o tempo com os nossos filhos. Quando nos esquecemos das nossas próprias necessidades, dos nossos próprios sentimentos, acabamos por nos sentir aborrecidos, zangados e ressentidos. Portanto, para desenvolver um relacionamento positivo e equilibrado com os nossos filhos, eles precisam aprender desde cedo que faremos o possível para dar a eles tudo o que eles precisam, mas que nem sempre ele terá tudo o que deseja. E tudo bem. Precisamos nos sentir confortáveis em discordar um dos outros. Então agora vamos dar uma olhada em algumas orientações sugeridas pela autora. Mas antes preciso falar que preparei para você um resumo do livro e você pode imprimir e ter em casa para relembrar das orientações da autora. Link na descrição do vídeo aqui embaixo. E agora sim, vamos dar uma olhada em algumas orientações sugeridas pela autora. A primeira é que devemos começar com um ambiente previsível e expectativas realistas. Uma rotina diária previsível permite ao bebê antecipar o que se espera dele. Na verdade, é o início da disciplina. E é claro que às vezes devemos levar os nossos bebês para fazer outras coisas conosco, como ir no supermercado, mas devemos perceber que não podemos esperar que eles se comportem super bem em jantares tardes da noite, em longas tardes no shopping, ou se o dia estiver sobrecarregado com muitas atividades programadas. E também podemos tornar mais fácil para o nosso filho não nos irritar, retirando do alcance deles os itens que não devem mexer. É por isso que espaços de lazer seguros e fechados são excelentes, que é o nosso famoso Espaço Sim, que falo em vários vídeos aqui no canal. Para saber mais, assista esse aqui. A segunda orientação é que devemos usar uma comunicação direta, honesta e em primeira pessoa. Nós, mães e pais, costumamos a nos chamar de mamãe ou papai,
mas as crianças testam os limites para estabelecer e entender as regras. Então, quando dizemos que mamãe não quer que Emma bata no cachorro, segundo a autora, não estamos dando a direção clara que eles precisam. E também não devemos simplesmente dizer não. Precisamos explicar claramente, dizendo algo como: não vou deixar você bater no cachorro. Bater machuca. Não precisa ser uma longa explicação. Ela também fala que devemos evitar falar como bebês. E devemos falar em frases completas, para que possamos modelar a linguagem que queremos que o nosso filho adote. A terceira orientação é que devemos evitar truques como distrações, castigos ou ignorar como forma de gerenciar as birras. A autora sente que isso não é respeitoso e também que estamos assumindo que a criança não é um ser humano capaz. Muitas vezes subestimamos o quão inteligente e capazes os nossos filhos são. E eles conseguem realmente ver através das nossas táticas. Há outras maneiras respeitosas que podem ser usadas como, por exemplo, a de dar escolha entre duas opções. O livro Como Falar para o Meu Filho Ouvir e Ouvir para o Meu Filho Falar traz muitas ideias e conselhos legais. Eu vou deixar o link com o resumo desse livro na descrição do vídeo aqui embaixo, caso você queira dar uma olhadinha. A quarta orientação é que devemos ter o hábito de reconhecer os sentimentos. E aqui há um paradoxo. Quanto mais acolhemos os sentimentos ruins, ou sentimentos que vemos como ruins de nossos filhos, mais felizes todos ficarão na casa. As crianças precisam de limites, mas suas respostas emocionais aos limites que estabelecemos, ou a qualquer outra coisa, precisam ser permitidas e até incentivadas. Incentivar a expressão de sentimentos e reconhecê-los é a chave para a saúde emocional e o senso de autoestima de uma criança. Assim, a autora está nos dizendo que devemos excluir de nossa descrição de trabalho como pais a responsabilidade de acalmar, corrigir ou controlar as emoções de nossos filhos e substituí-las por aceitar, reconhecer e apoiar esses sentimentos e emoções. Como mãe educadora, essa simples mudança foi tão libertadora, porque percebi que não preciso fazer nada para que os sentimentos das minhas filhas desapareçam. Eu só preciso estar com elas e com seus sentimentos. E muitas vezes, e eu diria a maior parte das vezes, reconhecer o ponto de vista dos nossos filhos é como mágica e é super importante para eles, porque dá a eles a sensação de serem compreendidos, de serem ouvidos. A quinta orientação é que devemos responder no momento e com calma, como um CEO de uma empresa. Isso é o que a autora chama de unruffle, ou imperturbável. Ao estabelecer limites, o estado emocional dos pais quase sempre dita a reação da criança. Portanto, se nos falta confiança e clareza, se perdemos a paciência ou estamos inseguros, exaustos ou frustrados, os nossos filhos sentirão isso e provavelmente vão reagir com um comportamento indesejável. E encontrar o tom para estabelecer limites pode exigir um pouco de prática. Para isso, a autora sugere imaginarmos que somos um CEO de sucesso, pois um CEO orienta e lidera os outros com eficiência e confiança, e ele não usa um tom inseguro, questionador, ou fica com raiva ou emotivo. Nossos filhos precisam sentir que não estamos nervosos com o seu comportamento, ou confusos ou inseguros quanto ao estabelecimento de regras. Nós lideramos com confiança e eficiência. E isso é exatamente o que os nossos filhos precisam. Nossos filhos precisam saber que estamos no comando, sem eles precisarem pensar. Longas explicações, reações emocionais, broncas e punições não dão a clareza que os nossos filhos precisam e pode criar culpa e vergonha. E esse é um ponto importante. Talvez você tenha notado isso com seu filho. Eles sentem mais os nossos sentimentos do que as nossas palavras. E por isso, às vezes, até estamos dizendo a coisa certa, mas porque estamos usando o tom errado ou não estamos usando o tom certo, simplesmente não funciona. E a melhor resposta é um simples e objetivo: eu não vou deixar você fazer isso. Se você jogar isso de novo, eu vou guardar. Enquanto bloqueamos o comportamento com a nossa mão. A última orientação é que devemos usar o máximo possível de consequências naturais, ao invés de punições sem sentido e castigo. As consequências naturais são consequências diretas e lógicas de uma ação que acontece no momento. Por exemplo, se seu filho está jogando a comida no chão ou se afastando da mesa de jantar, a hora da refeição acabou. Ou se estamos nos preparando para ir no parque e a criança se recusa a se vestir,
então não vamos no parque hoje. Ou se eles demoram demais para vestir o pijama antes de ir para a cama, então não teremos tempo de ler um livro. Seu filho poderá ainda reagir negativamente às consequências naturais, mas ele não se sentirá manipulado ou envergonhado. E estabelecer limites assim, sem punição, funciona. E funciona tão bem que você precisará definir cada vez menos limites. E eu vejo e vivo isso em primeira mão com as minhas filhas e com as crianças que trabalho. Todos os 3 exemplos do livro que acabei de falar, já usei com as minhas filhas, e eles funcionaram muito bem. Um ponto muito importante, porém, é que devemos ser consistentes com as consequências. E eu vou repetir, porque é muito importante. Precisamos ser consistentes com as consequências naturais. Provavelmente teremos que seguir 1 ou 2 vezes, e nosso filho não ficará feliz com isso. E tudo bem, mas depois não precisamos fazer de novo. Aqui estão os outros 2 resumos do livro que você vai gostar de assistir. O Cérebro da Criança e Como Falar para o Meu Filho Ouvir e Ouvir para Meu Filho Falar. Não esquece de baixar o resumo do livro para lembrar das orientações da autora. Agora dá um joinha se você gostou desse vídeo e quer mais vídeos como esse. Um beijo grande e até o próximo vídeo.